Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa segunda aula de profetas maiores, ok? Nós estivemos aí analisando o livro do profeta Jeremias e agora nós vamos entrar analisando aqui o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Amém? É interessante que na primeira parte dessa segunda aula nossa, eu expliquei o contexto ali histórico de como que Jeremias chegou ao momento de escrever o livro de Lamentações. Ok? E se você não viu, verifique desde da primeira parte, que é o primeiro vídeo, né, dessa segunda aula. Vamos lá. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro que mostra a questão da destruição, o ambiente caótico, o ambiente de sofrimento que ficou a cidade de Jerusalém, que ele chama de a filha de Sião. O livro de Lamentações é justamente o livro que Jeremias vem retratar como que ficou a cidade santa, o povo em si, os que ficaram, os que restaram na cidade, mediante o caos provocado ali pela devastação do Império Babilônico em cima de Judá, em cima de Jerusalém. Ok? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, em Lamentações, no capítulo 1. Olha o que Jeremias, que enxergou todo aquele caos, olha o que ele diz. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Versículo 2. Chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Ao versículo 3, e Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Então, aquilo que foi profetizado, predito pelos profetas, devido ao pecado da filha de Sião, de Jerusalém, do povo de Deus, povo de Israel ali, no caso, a nação de Judá, que é o Reino do Sul, tudo que foi predito aconteceu. E quando acontece, aconteceu de uma maneira que eles não esperavam. Ok? Então estamos aqui, principiando aqui o livro de Lamentações. Ok? Eu quero dar uma olhadinha com vocês um contexto histórico do livro de Lamentações de Jeremias. Ok? O povo de Judá foi capaz de pensar que eles eram a única raça escolhida por Deus.
como tal, eles sentiram que poderiam sempre experimentar boas coisas. Só coisa boa que vai vir, com todo pecado, com toda pecaminosidade na cabeça deles. Deus tinha feito um concerto, uma aliança, um pacto, né, de bênção, um concerto de bênçãos com eles. Mas isto tudo era condicional. Havia condições. Haviam condições. Tudo era condicional. A condição era a obediência ao Senhor. Vamos continuar? Uma descarada desobediência poderia significar que os bons aspectos das bênçãos poderiam ser substituídos por um castigo. O cumprimento das promessas de bênção podiam sempre pular algumas gerações de israelitas que eram desobedientes. Então, o que nós falamos aqui? O cumprimento das promessas de bênção podiam sempre estar pulando gerações de desobedientes. Está desobediente aqui, não vai receber bênção. A bênção vai para os outros, a outra geração. Vamos lá. Os livros de 2 Reis e 2 Crônicas descrevem o declínio moral do reino de Judá, apesar das advertências proféticas, né? Então, o declínio moral do reino de Judá, que conduzia à derrota e ao cativeiro. Tem uma passagem bíblica aí, vê capítulo 2, versículo 17. Quando o rei Zedequias se rebelou contra os babilônios, aos quais o povo de Judá ficou sujeito, Nabucodonosor atacou Jerusalém. Está aí a passagem de 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. Ok? Enquanto ele estava sitiando a cidade, Nabucodonosor sitiando ali a cidade, o povo que estava dentro da cidade estava faminto. Quando eles romperam o muro, Zedequias e os soldados procuraram fugir. Está aí 2 Reis 25:4. Mas eles logo foram levados cativos. Nós lemos isso aí no livro de Jeremias, se lembra? Parte anterior? Vamos lá. Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor, destruiu a maior parte de Jerusalém, queimou o templo e levou a todos, exceto as pessoas mais pobres, para o exílio. Dos mais pobres da terra, esses deixaram ali em Jerusalém, deixaram ali na terra, né? Então, não preciso nem falar que foi um negócio assim. Quem foi para o exílio. E quem ficou numa miséria, algo assim terrível, que é falado em detalhes por Jeremias no livro de Lamentações. Ok? Tem uma passagem de 2 Reis, no capítulo 25. Os poemas deste livro
parecem ter sido compostos durante e após o tempo no qual tudo isso estava acontecendo. Embora Lamentações não seja um livro poético, é um livro profético. Mas nós temos trechos dentro do livro de Lamentações de escrita de forma de poesia. Ok? Vamos lá. Estes poemas se tornaram especialmente penetrantes quando contrastam as antigas bênçãos e forças de Judá com o caos e o sofrimento que seus pecados haviam levado sobre si. É um contraste das antigas bênçãos e a força de Judá com agora o caos e o sofrimento devido, aos seus pecados. O povo escolhido e protegido tinha perdido tudo e estava numa situação de desesperança. Tudo que tinha significado para esse povo havia sido destruído. Destruir o templo, destruir a casa real, destruíram tudo. Tudo que tinha um significado, algo que fomentava, que, dava calor de fé, de nação, foi destruído. Mas os poemas também descrevem o ministério de Jeremias, mandado novamente como profeta para falar a respeito das circunstâncias modificadas do povo de Deus. Ele ajudou o povo a dar a expressão necessária para as suas aflições e também deu conforto para ele. Ele também os ajudou a pensar a respeito da mão de Deus sobre eles, em forma de castigo, e ajudou para que se submetessem penitentemente ao julgamento que eles mereceram, até que isso tivesse passado. Lamentações, está aí a passagem bíblica, capítulo 3, versículo 28 ao versículo 33. Vamos lá? Somente após uma completa humilhação é que o povo estaria em condições de pensar sobre uma restauração. Essa restauração, irmãos, só veio acontecer 70 anos depois. Foram 70 anos de cativeiro. Ok? 70 anos de cativeiro. Vamos continuar. Nós temos aqui, eu até botei no quadro, temas. Temas do livro de Lamentações de Jeremias. Ok? As Lamentações caracterizam 6 temas principais. Então temos 6 temas principais, todos relacionados com o conceito de sofrimento, né? O sofrimento deles era o resultado dos seus pecados. Esse forte tema
é visto em cada capítulo, né? Aí temos aqui as passagens aqui dos capítulos, como em capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículo 42, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 16. No tempo em que foram escritos, isso era obviamente aceito, ok? Até mesmo os babilônios reconheceram o fato. Jeremias, capítulo 40, versículo 3. Eles sabiam que o seu sofrimento não havia vindo sobre eles por acaso. O sofrimento, foi devido à ira de Deus provocada por seus pecados. O negócio pegou. Ele estava lidando com a situação espiritual deles. E eles tinham de sentir isso de modo pessoal. O povo de Israel, de Judá ali, que foi para o cativeiro. O sofrimento deles era visto como se causado por Deus e não por seres humanos. O sofrimento foi causado por Deus. Por Deus. Eu quero dar continuidade, quero fazer só uma leitura bíblica aqui rapidamente. Ainda aqui no capítulo 2 de Lamentações, fala assim, versículo 1 em diante. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Versículo 2. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. A gente continua a leitura. São muitos detalhes, é muito conteúdo. O que eu direciono aos irmãos? Leiam a palavra de Deus, ok? Nós estamos aqui falando sobre os temas, né? Estão todos ligados com o sofrimento. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa e vamos continuar esse nosso contexto aqui, dessa nossa segunda aula de profetas maiores. Estamos aqui em livro de Lamentações de Jeremias. Graça e paz.